Oi, gente, como é que vocês estão? Bom, hoje, de fato, eu vou trazer para vocês um vídeo falando um pouco sobre planejamento. Não exatamente o planejamento, mas aquilo que eu pretendo fazer nesse processo, né? Em que eu estou me tornando a minha melhor versão. Eu quero trazer para vocês aqui uma sugestão de alguns primeiros passos que vocês possam tá fazendo, né? Bom, primeiro eu quero dizer que o vídeo do imprevisto, gente, eu fui tentar gravar com o celular deitado e eu fiquei toda torta. Vamos ver se esse aqui eu vou acertar a posição. Mas eu quis deixar porque saiu até engraçado, né? Eu fui falar sobre imprevisto e até a forma como tava sendo gravada deu ruim. E eu postei mesmo assim, porque eu acho que tinha tudo a ver com aquilo que eu estava comunicando no vídeo. E além disso, o objetivo daqui é deixar registrado todo esse processo. E eu acho que vai ser muito engraçado depois no futuro olhar e ver aquele vídeo todo torto. Mas enfim, gente, agora eu tô tentando gravar com o celular deitado de novo, mas dessa vez eu espero que dê certo e que eu não fique toda torta, né? Mas vamos ver. Se eu ficar toda torta, os próximos vídeos eu vou gravar com o celular em pé, pra não ter erro. Mas enfim, vamos lá. Eu tô gravando na câmera frontal, e aí às vezes eu vou. Porque eu tô numa posição diferente, e eu fiquei com medo de deixar na câmera traseira e me cortar. Então eu vou deixar na câmera frontal mesmo. E aí às vezes, gente, pode ser que eu não olhe pra câmera, mas eu vou tentar. Bom, eu comprei esse caderno lindo aqui, gente. Ele é lindo. Vamos combinar que ele é lindo. Porque eu gosto de papel, né? Mas vocês podem pegar, abrir um arquivo no computador, um bloco de notas, sei lá, qualquer coisa, tá? Eu gosto de escrever. E eu comprei um caderno pra fazer tipo de diário, sabe? Tipo assim, escrever, registrar o meu progresso, registrar a minha evolução, registrar os meus desafios, registrar qualquer coisa, meus sentimentos, aquilo que eu estou aprendendo, os meus objetivos. É como se fosse um diário, né? Mas é um caderno onde eu vou estar anotando todos os meus objetivos. Bom, eu já comecei escrevendo, né, algumas coisas, e aí eu vou estar compartilhando com vocês. Essa daqui basicamente é a primeira página do caderno. É a primeira página mesmo. Eu colei uma pétalazinha que eu ganhei uma rosa no meu aniversário, do meu digníssimo. Bom, aqui basicamente eu fiz uma linha do tempo, que foi basicamente aquilo que eu compartilhei com vocês no meu primeiro vídeo, né? Que foi mais ou menos um exercício que eu propus que vocês fizessem, de já anotar no papel quem vocês querem ser no futuro, né? Onde que vocês se veem. E aí eu basicamente fiz uma linha do tempo, eu escrevi assim, minha melhor versão linha do tempo. E aí eu coloquei 2 tracinhos e uma linha, e aí eu coloquei, tipo assim, hoje, e aí eu coloquei quem eu sou hoje, né? Eu sou mais jovem, eu coloquei meus objetivos, e aqui eu coloquei futuro, quem eu quero ser no futuro. Não necessariamente uma coisa, tipo, um objetivo claro, né? Eu não coloquei objetivo claro nessa descrição sobre quem eu quero ser no futuro, mas eu coloquei um pouco das características de quem eu quero ser. Então, por exemplo, eu falei que eu quero ser casada, que eu quero ser mãe, isso no futuro, né? Mas não necessariamente, tipo assim, eu quero ter um carro. Eu não coloquei esse tipo de coisa. Bom, e aí na linha do tempo eu puxei algumas setas e fui escrevendo algumas coisas, e aqui sim tem alguns objetivos desse, né? Tipo, aprender inglês, ler mais, estudar alguns assuntos específicos, desenvolver algum tipo de habilidade, praticar algum esporte, né? Eu quero muito aprender a fazer pão, bolo, essas coisas. Eu coloquei aqui algumas outras coisinhas bobinhas também, mas isso é muito particular de cada um. E aí vocês vão fazer do jeito que vocês acharem melhor. E aí fica a sugestão, né? Se vocês forem comprar um caderno também, pra ser o caderno de registro, né, de vocês. Porque às vezes a gente tá evoluindo, mas a gente não percebe, até que a gente olhe pra trás, né? Então, assim, bom de ter um caderno, bom de estar gravando os vídeos. Que lá na frente, às vezes eu vou sentir que eu não tô tão. Que eu não progredi tanto. Mas aí eu vou poder olhar pra trás, eu vou poder ver os primeiros vídeos, eu vou poder olhar esse caderno aqui no início e falar assim: nossa, caramba, olha como que eu era diferente. E essa é a ideia, né? Então, assim, se vocês puderem e vocês gostarem também, né? Fica a critério, invistam um caderninho, gente. É legal. E bom, na segunda página, eu basicamente escrevi, né, caderno de registro, coloquei, né, me tornando a minha melhor versão e coloquei meus primeiros passos.
E aí eu dividi em algumas áreas, né? E eu coloquei algumas metazinhas para serem cumpridas. Vale lembrar que esse processo de me tornar a minha melhor versão, ele é um processo contínuo, né? Ele não tem um fim, né? O fim é quando a vida acabar. Né? Até a vida acabar, o processo ele se mantém, ele é contínuo, ele é constante. Todo dia buscando melhorar um pouquinho mais. E todo dia vai ter o que melhorar, né? Então, assim, isso também é incrível. E aí eu coloquei aqui os meus primeiros passos, aquilo que eu quero começar a melhorar. E eu coloquei, gente, coisas simples, porque aí fica de dica pra vocês. Às vezes, vocês vão olhar pra essa linha do tempo e vocês vão falar assim, nossa, tem tanta coisa. E vocês vão querer colocar tudo, 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 tudo. Gente, é a maior loucura que vocês podem fazer na vida de vocês. Por quê? Porque tem coisa que vai ser muito distante. Tipo assim, por exemplo, ser mãe pra mim é uma meta bem distante. Não é uma meta pra agora. Não faz sentido eu colocar isso nos meus primeiros passos. Sendo que tem tantas outras coisas que ainda precisam ser desenvolvidas, que ainda precisam ser aprimoradas. Enfim, eu coloquei coisas específicas na minha linha do tempo pra me nortear. Porque aí, quando eu for fazer meus primeiros passos, meus segundos passos, né? Os próximos passos, eu vou saber de onde tirar as coisas, né? Eu vou tirar daqui. E assim, gente, eu acredito que isso aqui tá bem limitado. Coloquei algumas coisas bem limitadas. Daqui a uns anos eu vou olhar pra isso e falar assim, nossa, ainda tem tanto que aprender e vão ser coisas completamente diferentes das coisas que eu pus aqui. E aí eu vou fazer uma nova linha do tempo. E tá tudo bem, sabe? Isso também é incrível, porque conforme os anos forem passando, as nossas demandas vão ser diferentes. E a gente vai precisar aprender novas coisas, vai precisar desenvolver novas habilidades. Eu acho que isso é incrível. Bom, então, nos meus primeiros passos, nos primeiros passos de vocês, eu recomendo que vocês peguem coisas pequenas. Comecem pequeno, né? Então, por exemplo, o meu primeiro objetivo é beber 3 garrafinhas de água. Eu tenho aqui uma garrafinha. Ela não é muito grande, ela tem um pouquinho mais do que 500 ml. E eu sou bem pequena, gente, eu tenho 1,5 m de altura. Então, assim, pelo meu peso, eu fiz um cálculo e eu tenho que beber em média 1,6 litro de água a 2 litros se eu fizer atividade física de alta intensidade, suar, coisa e tal. Enfim, pode ser que pra sua altura, pro seu peso, você precise de muito mais água do que eu. Vamos supor que você precise beber 3 litros de água. Mas talvez você não bebe nem uma garrafinha. Aí você vai começar botando 3 litros. Gente, começa pequeno. Começa pondo que você vai beber 2 garrafinhas. Gente, já é muita coisa. Já é uma evolução, assim, incrível. Mas eu botei aqui beber 3 garrafinhas, me policiar. Coloquei aqui também melhorar a minha postura, gente. Eu tenho uma postura, às vezes, terrível. Fico sentada em cadeira, estudando, coisa assim, toda torta. E aí, enfim... eu quero muito estar me policiando pra melhorar a minha postura. Eu coloquei também que eu quero muito diminuir meu tempo de tela, né? Às vezes eu fico, tipo assim, horas, gente, horas, rolando feed, vendo reels no Pinterest, fazendo coisas que não estão me agregando em nada. E às vezes podem até agregar, mas a gente fica tanto tempo preso ali que a gente nem consegue absorver aquelas informações que às vezes são até boas, né? Então, assim, eu quero ser mais intencional no meu uso de tela. Eu uso meu celular pra trabalhar, o que dificulta um pouco. Mas eu quero me policiar mais pra não ficar perdendo tanto tempo, assim, ociosa no telefone, né? Então, assim, se eu tiver que usar o telefone, eu vou usar mais intencionalmente para o trabalho e usos esporádicos pra relaxar e tal, porque é importante, é legal, a gente tem que usar, tem que usufruir. É um privilégio que a gente tem poder, né, ter tecnologia pra nos facilitar. Então, assim... Só que eu não quero gastar todo o meu tempo, toda a minha energia nesse aparelho, né? Eu quero gastar meu tempo e minha energia fazendo outras coisas também, que são tão importantes, tão legais quanto. Eu coloquei aqui também valores e virtudes, né? Eu coloquei integridade, gratidão, silêncio. São os exemplos, né, de virtudes e valores que eu quero estar desenvolvendo nesses meus primeiros passos. Eu entendo que o silêncio ali é uma coisa muito importante, gente. Eu quero muito ser uma mulher virtuosa. Eu entendo que o silêncio, ele faz parte desse processo. A gente precisa saber o que falar, a hora certa de falar. E a gente precisa saber ficar quieta, a gente precisa saber ouvir o outro. Eu, particularmente, sou uma pessoa que não tem problema em ficar quieta. Eu tenho até algumas amigas que ficam me zoando em relação a isso, porque dependendo dos ambientes, gente, eu entro mudo e saio calada. Mas, principalmente quando falo de
relacionamentos, né, mais próximos, né, familiar, com meu companheiro, enfim, às vezes a gente comete algumas falhas, né, às vezes a gente tá estressada, a gente se altera e a gente fala sem pensar, às vezes a gente não sabe ficar em silêncio, às vezes a gente não sabe ouvir o outro. Então, assim, eu quero muito estar melhorando nesse aspecto. Aqui a gratidão, ela é... Não quer dizer que eu não seja uma pessoa grata, mas eu quero ser grata, ter um sentimento de gratidão pra coisas pequenas também, né? Então, às vezes a gente vai no mercado e a gente vê os preços super altos. A gente fala, nossa, como que as coisas estão caras, né? Mas tem um sentimento de gratidão, tipo assim, apesar de estarem caras, eu ainda tenho condição de estar comprando, sabe? Eu ainda tenho comida na minha casa. Às vezes eu posso estar dormindo numa cama, acordar, beleza, né? Eu tenho uma cama, mas tem um sentimento de gratidão, caramba, eu tenho uma cama, eu tenho onde dormir, eu tenho um teto para repousar, sabe? Isso é muito importante, às vezes a gente vive tão num piloto automático que a gente nem percebe. Essas coisas ainda passam, assim, e eu quero ser mais intencional. Eu coloquei integridade, né? De viver o que eu falo, não simplesmente falar e fazer coisas completamente contrárias. Enfim, eu coloquei algumas outras coisas também, mas eu priorizei aqui, né? Coisas que envolvam mais uma questão de mentalidade e de postura, de intenção. Então eu quero ser mais intencional nas coisas que eu for fazer, na forma como eu estiver gastando meu tempo. Então eu quero prestar mais atenção. Como é que é a forma que eu me comporto, né? Em determinados ambientes, enfim. Bom, eu também coloquei aqui algumas outras coisas, né? Como imagem, empenho, desafio, estudar, enfim, eu coloquei algumas outras metas. Essas são metas que vão demandar um pouquinho mais de tempo, né? Eu coloquei aqui como, por exemplo, empenho na ler mais e estudar inglês. Eu já estudo inglês, às vezes eu já leio, mas eu quero me empenhar mais em fazer essas atividades. Então, assim, estudar com mais frequência, separar tempos intencionais para me dedicar a aprender o inglês. Ao invés de ficar ociosa, né, no telefone, ler mais, por exemplo, é um bom objetivo. Né? Eu coloquei como desafio aprender a fazer pão, é uma coisa muito particular que eu quero aprender. Enfim, gente, aqui no tópicos estudar, eu coloquei alguns tópicos, né, que eu quero estudar, assim, não precisa ser super profundo, coloquei, assim, de forma bem rasa, por exemplo, estudar imóveis. Eu atualmente estou entrando na área de corretagem de imóveis, então eu quero aprender mais sobre isso, mas, enfim, como eu disse, esses são meus primeiros passos, mas eles não têm uma data, né, tipo assim, eu quero ter tudo isso até final do mês. Gente, não é assim que funciona. Eu até posso estipular um prazo mental de tipo assim, em 3 meses eu quero me sentir bem, eu quero conseguir beber as minhas 3 garrafinhas d'água sem dificuldade, eu quero já ter consciência de que eu preciso ter uma boa postura, eu quero viver em cima desses valores e virtudes. Pode ser que antes eu consiga, pode ser que isso demore anos e tá tudo bem. Até porque, como eu disse, o processo, né, de se tornar a sua melhor versão, ele é um processo eterno. Ele não tem um fim, né? Então, é isso. Tem coisas que são mais fáceis, né? Como, por exemplo, aprender a fazer pão. Uma vez que você aprende a fazer o pão, pode até demorar um pouquinho, né? Você pode fazer umas 10 vezes o pão até você aprender. E pode ser que na sua 20ª vez tentando fazer o pão, dê errado. Mas tudo bem, né, gente? Eu não sou especialista em fazer pão. Eu quero aprender a fazer pão, assim, pra uma coisa mais simples mesmo, assim, pra consumo dentro da minha casa, assim, nada demais. Mas tem coisa que é mais subjetiva, tem coisa que demora mais tempo, como, por exemplo, aprender inglês, ou então os próprios valores e as próprias virtudes, né, elas são mais subjetivas, né? Como entender que eu já possuo isso? Então, assim, não existe um prazo certo pra medir, né, quando que eu vou finalizar isso aqui. Mas uma coisa que é importante que a gente tenha em mente é que não é porque a gente errou uma vez que foi tudo por água abaixo. Não, houve uma trajetória, a gente aprendeu, a gente evoluiu nessa trajetória, a gente se tornou uma pessoa melhor do que a gente era antes.
E tá tudo bem errar faz parte do processo. A gente levanta e continua a jornada. E assim, esse vai ser um processo eterno que a gente vai viver. E é muito importante que a gente tenha essa mentalidade, gente, de que errar é completamente normal. De que um dia ou outro a gente tá desanimado, é completamente normal. Mas a gente precisa ter em mente que a gente precisa no dia seguinte, gente, entre aspas, né? Porque, enfim, às vezes pode levar um pouco mais de um dia, mas é importante que a gente esteja disposto a se levantar, a se reerguer e a continuar caminhando, a continuar traçando, né, os nossos objetivos e buscando, né, desenvolver a nossa melhor versão. Uma outra coisa também, gente, que eu gostaria muito de pontuar é que, por exemplo, eu coloquei algumas metas bobinhas, né, como, por exemplo, aprender a fazer pão. Eu coloquei dentro da minha linha do tempo outras coisas bobinhas, como, por exemplo, fazer crochê ou aprender a lutar uma arte marcial. Mas eu queria deixar claro que, às vezes, quando a gente entra nessa era de internet, alta performance, às vezes a gente se inspira no outro. A gente começa a se comparar com pessoas que vivem a vida pra fazer aquilo e o começo, gente, às vezes ele é difícil, ele não é tão fácil. Então, por exemplo, pode ser que meu primeiro pão, gente, dê tudo errado, fique solado, queime, sei lá. Comparado, sei lá, com o vídeo que eu tô vendo, que é de uma pessoa que faz pão já, sei lá, 30 anos. Enfim, eu não tô vendo o começo dela. E mesmo se fosse o começo dela, às vezes ela tem uma habilidade que eu não tenho. Às vezes ela já tem mais prática na cozinha e eu não. Então, assim, aprenda a valorizar o seu processo e não se prenda à alta performance. A gente não começa perfeito, sabe? Nem sempre a gente vai começar a ir pra academia com as roupas mais tops de marca e fazendo os exercícios com a melhor execução, coisa e tal, tendo a melhor disciplina. Mas o importante, gente, é começar. Começa com o tênis que você tem na sua casa, com uma leg, com uma blusinha. Às vezes nem é a blusinha de academia, é só uma blusinha que você tem, de ficar em casa mesmo. E começa assim. Começa indo 2 vezes na semana, gente. 2 vezes é melhor do que nada. Entendeu? Começa, tô com uma preguiça de fazer exercício, vou pular, vou fazer outro, mas você já tá lá. E conforme o tempo for passando, a gente vai melhorando. Eu coloquei, por exemplo, fazer uma arte marcial, mas, gente, eu não vou viver disso. Eu não preciso ser boa. Eu não preciso chegar à última graduação, ser top e tal. Gente, não. Eu posso ser a lezinha, eu tô fazendo pra me divertir. Eu posso fazer aquilo muito mal, mas eu tô fazendo pra me divertir. Então, assim, tenha em mente isso, assim, não desanime porque o começo é difícil, não desanime porque você não tem a melhor execução, a melhor performance. Não desanime. E nem se compare com o outro, porque às vezes você não tá vendo o início do outro, você tá vendo já a evolução do outro. E às vezes o início dele também pode ter sido muito difícil. E talvez não foi. Mas vocês têm vidas diferentes, a trajetória de vocês já ser diferente. E tá tudo bem. Bom, gente, esse é o vídeo. Enfim, vou usar esse caderno para registrar esse processo, para registrar os desafios, registrar as conquistas, como que vai ser os próximos dias, sendo mais intencional nessas metas, né, que eu coloquei. Então, e no futuro eu vou voltar aqui para compartilhar como é que tá sendo. Eu gostaria muito de ouvir de vocês também, se vocês estão praticando isso, como é que tá sendo para vocês esse processo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo.